O Brasil se distrai com muitas coisas, né? E, infelizmente, alguns problemas seríssimos que o país terá de enfrentar, já está enfrentando em alguma medida, mas terá de enfrentar mais duramente e seriamente daqui a pouco tempo. Esses problemas ficam à margem. Dificilmente vão além da editoria específica, né? É o caso da economia. Então, além daquilo que as pessoas estão sentindo no dia a dia, a inflação, que já ultrapassou a casa de 7% em termos anuais. E o problema não é nem você olhar o número e falar assim, não, isso aqui é sazonal, foi por causa disso e daquilo, fenômenos já superados, então agora voltaremos à normalidade. Não é o caso. Não é o caso. E há alguns exemplos aí, o botijão de gás, né? Nós tivemos anúncios da presidência da República, o presidente da República falou, não, tô zerando imposto. De fato, zerou imposto. Mas antes disso, quando os preços ainda estavam ali altos, mas não haviam disparado, o Paulo Guedes chegou a dizer, não, a gente está caminhando aí pro botijão a R$35, R$40, não é? E hoje muita gente está pagando 115, 117, 120 e não vê o menor movimento, o menor sinal de que esse troço vai passar. Então, muita gente já não pode comprar o botijão de gás e aí tenta cozinhar de alguma outra maneira. Seja com lenha, fazendo fogo ali de uma maneira com álcool, inclusive em algumas situações arriscadas, mas tem de cozinhar. E não consegue, muita gente não consegue mais comprar um mero botijão de gás. E a comida? Porque o gás não está lá para enfeitar. O importante é a comida. E aí a dificuldade para comprar uma lata de óleo, para comprar macarrão. Aquelas coisas que estão ali na cesta básica, que em várias cidades já tem seu valor ali, pau a pau com o salário mínimo. Só que quem ganha o salário mínimo não vai comprar só comida. Acabamos de dizer, ele tem de comprar o gás, se der. Ele tem de pagar a eletricidade, a água, porque sem água não há nada. Não há comida, não há banho, não há nada. É preciso ter água. E muitas vezes o aluguel, ele está no imóvel alugado. Como é que faz? Transporte. Precisa trabalhar, porque se ele ganha um salário mínimo é porque ele trabalha. E ele precisa ir ao trabalho. Não dá. Mas além disso que o brasileiro está sentindo dia após dia, que é a pressão inflacionária, um problema com o qual não convivíamos, é claro que é nada perto do que acontecia nos anos 80 e em parte dos 90, quando era um descontrole total, não é? Que gerou aventuras, né, do tipo plano cruzado. E até hoje tem gente que não aprendeu e segue defendendo o preço estipulado por decreto governamental. Isso leva ao desaparecimento das mercadorias que reaparecem com ágio no mercado paralelo. E depois, aquela inflação fica represada. Quando se esgota aquele plano mal elaborado, a inflação volta como uma água represada. Abrem-se as comportas e ela vem com toda a força. Foi o que aconteceu aqui. O cruzado só serviu para que o MDB, na época era PMDB, fizesse a maioria absoluta dos governadores.
não é? E conseguissem eleger muita gente. Só. Porque logo depois já era o naufrágio, que era óbvio. Era óbvio. Então, não é aquela inflação que, não só no Brasil, mas é uma inflação inclusive produzida pela crise da dívida. Na Argentina, por exemplo, o Alfonsín chegou a entregar o cargo antes pro Menem, falando, não tenho mais o que fazer aqui. O troço está batendo em 200% ao ano, eu não sei o que fazer, nada vai mudar com eu aqui, então, por favor, assuma. Talvez você tenha ideias melhores, né? E a Argentina partiu ali pro curraleto, aquela história toda, um peso, um dólar, e depois, inclusive, parte desse plano foi copiado aqui no Brasil com o Plano Real, mas o Plano Real era mais sofisticado, mais bem elaborado do que o Plano Austral, né, lá da Argentina. Mas agora, além desses problemas que estão aí, com o aumento de N coisas, né, as pessoas achavam, inclusive, que a pandemia provocaria pelo menos a redução de alguns preços, os aluguéis e tal. Nada. Subiram. Outro dia até conversamos com um economista aqui que falou que os aluguéis sobem sem uma causa econômica. É como se fosse um movimento produzido pela inércia, né? Não há nada provocando aquela alta. Não há nada justificando economicamente aquela alta. Mas ela vem. Bom, mas no geral, o que acontece é que há um outro problema seríssimo e que, de certa forma, ele provoca e alimenta todos esses problemas. Porque é bom lembrar que não é uma inflação que vai subindo, vai se tornando preocupante, num cenário de pleno emprego. Os preços estão subindo, a pressão no gasto mensal dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, falta trabalho, falta fonte de renda. A renda média foi reduzida ainda mais, já temos uma renda média muito baixa no Brasil. É um país de salários baixos na média. É um país de renda média baixa e uma concentração de riqueza gigantesca. Um percentual ínfimo da população que detém a parte expressiva, considerável do produto interno bruto, da riqueza produzida. Quando a essa situação toda, histórica, crônica, vem se somar o desemprego em massa e sem demanda produzindo inflação, então não se trata nem de reduzir demanda, aumenta os juros, a demanda despenca, e aí os preços vão despencar. Não é, porque a demanda já despencou faz tempo. Faz anos que ela despencou. O que está produzindo elevação de preços é a oferta baixa. E aí entram vários fatores. Custo de produção, os preços que ninguém controla por demanda, combustível, eletricidade, água, gás, ninguém controla isso, né? Carga tributária de empresas e falta de investimento. Mas a falta de investimento, a inflação, e quando a gente fala em falta de investimento, isso também se estende à falta de oferta de trabalho, mesmo considerando que houve oferta de 1,5 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada, mas há uma multidão à margem desse processo formal de relações trabalhistas. É preciso investimento, o investimento é que resolve isso, é que pode reduzir drasticamente esse número gigantesco de desempregados, 20 milhões, estou falando só de desempregados, nem considerando aqueles que nem entram nessas estatísticas, né? E subutilizados, informais. O fato é que mais da metade da população economicamente ativa está fora do mercado de trabalho. Está sem ocupação. É um absurdo. O que resolve isso é investimento.
Investimento demanda ambiente propício, porque o capital... E aí, independentemente da ideia dos pensadores econômicos, eles concordavam com isso. Podia ser o Adam Smith, o David Ricardo, podia ser o Karl Marx, podia ser o... lá atrás, né, o Benjamin Franklin. Qualquer um deles, ao pensar em economia e investimento, olhava para o capital como um animal que se assusta rapidamente e facilmente. Ele quer, de preferência, rentabilidade e segurança. Dependendo das circunstâncias, se for uma coisa ou outra, ele opta pela rentabilidade. Dependendo das circunstâncias, ele opta pela segurança. Por isso, quando a crise internacional pesa para valer, muita gente corre para o dólar. Não corre atrás de rentabilidade, corre atrás de segurança. Para haver investimento num país como o Brasil, o sujeito tem de enxergar ou alta rentabilidade ou muita segurança. Quando a rentabilidade não compensa em segurança, ele vai para outro lugar. Ainda mais nesses tempos em que o capital circula livremente. Aliás, capital e mercadoria, gente não, né? Gente não. Continuam as fronteiras, as restrições, mas o capital e a produção circulam livremente. Quem produz a riqueza, não circula livremente. A riqueza, sim, circula livremente. Então, é preciso que haja no Brasil um ambiente propício. Ambiente político, sim, mas algo até mais decisivo. O ambiente econômico e fiscal. E problemas fiscais assustam o investimento, assustam o capital, afugentam o investidor, potencial investidor, produzem com isso desemprego e também produzem um ambiente que pode tornar-se inflacionário. E nós estamos caminhando para essa combinação. O Brasil não faz muito tempo teve uma estagflação. Economia estagnada e preços subindo. Aí chegou uma hora, não havia mais como sustentar os preços naquela altura e eles foram diminuindo, foram descendo a ladeira. Porque a recessão foi mais prolongada do que se imaginava. Então não havia como sustentar aqueles preços. Mas tinha a ver também com uma correção em preços administrados, caso da eletricidade, no governo Dilma. Foi até aquela história de ser eleita na reeleição, isso, né? Ser reeleita com o discurso e imediatamente ter de negar o discurso, porque havia necessidade de fazer ajustes. Foi aí que veio o Levi, não é? Que veio aquela turma para tentar consertar o que havia sido feito pelo Manteiga. Agora, neste momento, muita gente que decide se haverá investimento está um tanto quanto perplexa com o Paulo Guedes. Por quê? Porque em janeiro de 19, Paulo Guedes chega ao Ministério da Economia e aquilo foi visto por esses que decidem se haverá investimento ou não como uma grande notícia. Esse cara vai desburocratizar, esse cara vai reduzir drasticamente o déficit fiscal, vai saber trabalhar para que a dívida pública não vire um impedimento. E logo, logo, estaremos no prumo. É claro que veio a pandemia, e isso não pode ser abstraído, não é? A gente não pode analisar o desempenho do Ministério da Economia sem considerar a pandemia. Seria desonesto. Porque a pandemia, ontem nós conversamos aqui com um estudioso que falou que, considerando todos os seus aspectos, o pacote socioeconômico exigido pela pandemia atingiu R$1 trilhão.
O governo já gastou em torno disso, R$1 trilhão, considerando não apenas ajuda direta, mas créditos, perdões, R$1 trilhão. Então, isso tem de ser considerado em qualquer avaliação. Mas circunstâncias difíceis são aquelas que provam o sujeito público, provam sua capacidade, sua diferença em relação aos demais. Nós sempre lembramos aqui que, já velho, Winston Churchill era visto como um sujeito inteligente, de discursos bem feitos, mas um a mais no universo dos políticos de Sua Majestade. Pois eis que a Segunda Guerra exige um gigante. E o sujeito revelou-se, então, um gigante para enfrentar aquele problema durante muito tempo sozinho. Não houvesse a Segunda Guerra, ninguém saberia qual era a real capacidade daquele já velhinho Winston Churchill. Outros, em crises até bem menores do que uma guerra mundial, que têm discursos arrebatadores, mas na hora da crise se apequenam, não têm respostas, não conseguem liderar, não conseguem enfrentar, comandar o enfrentamento da crise. E o Paulo Guedes, nós sempre devemos considerar a pandemia. Claro, não seria honesto desconsiderá-la, mas a pandemia era uma circunstância para ele demonstrar como é capaz de reagir a uma crise. A sua diferença em relação a tantos outros na hora de enfrentar uma crise. Isso não aconteceu. Então, as pessoas olharam para o Guedes e viram-no perplexo, com propostas descabidas, que eram descartadas no berço, dentro do próprio governo, ou eram descartadas pela reação, muitas vezes indignada, muitas vezes até divertida da opinião pública, tal a falta de senso na proposta. Então, muitos daqueles que decidem se haverá investimento ou não, se investirão ou não, hoje olham para o Paulo Guedes e falam: não aconteceu, não era o que víamos em 19. O sujeito que tiraria os entraves, que desburocratizaria, que faria uma proposta de reforma tributária racional e revolucionária. Na verdade, o Brasil precisa de uma revolução tributária, né? Diante desse sistema insano. Os gastos públicos, a questão fiscal, nada aconteceu. Mesmo considerando, claro, a tragédia que atingiu o mundo com o coronavírus. É uma tragédia. Basta ver quantos morreram. E, claro, a tragédia social, econômica, quebradeira, falência. Tudo isso tem de ser considerado. Não é que o sujeito administrava um paraíso, mas as respostas que ele deu, inclusive para os programas sociais inevitáveis, foram sempre respostas ou medianas, que qualquer um poderia dar, ou irrealizáveis, pelo custo político, pelo impedimento jurídico, ou pelo óbvio resultado desastroso que haveria. Mas eis que uma dessas propostas foi retomada, pelas circunstâncias políticas, inclusive, que é a história dos precatórios. E o Paulo Guedes agora está dizendo o seguinte: ou aprovam o parcelamento dos precatórios, ou talvez
cheguemos a uma situação de suspender pagamento de salário. Governo pode suspender pagamento de salário do funcionalismo? Não. Isso é obrigatório. Aposentadoria e salário não podem ser suspensos. Já fizeram muita palhaçada no Brasil, como, por exemplo, estados pagando parceladamente salário. Isso é terrível. E sabe por que é terrível? Muitos países enfrentaram situações bem piores que a do Brasil. Guerras avassaladoras, crises climáticas de anos e anos, como acontece em alguns países da África, em alguns países da Ásia. Conflitos que destroem a capacidade de produção ou de escoamento da produção. Aconteceu na Síria agora. O sujeito até conseguia produzir ali verdura, mas não tinha como levar para vender. Porque os caminhos estavam destruídos. Então, a situação do Brasil está longe disso. Mas, se fosse uma situação dessas e todo mundo dissesse, olha, o governador não recebe salário, ele abriu mão do salário, os deputados estaduais não estão recebendo salário, nem querem saber quando voltarão a receber, porque não há dinheiro. Os juízes, procuradores estaduais deixaram de receber, porque como eles ganhavam muito, eles têm uma reserva. Então eles não, nada disso. Nada. Continuaram recebendo em dia integralmente. E aí, o professor, nativo ou aposentado, o policial, nativo ou aposentado, a enfermeira, o enfermeiro, a médica, o médico do Serviço Público do Estado, nativo ou aposentado. Ele fala, pô, mas eu que não ganho nada, que ganho pouco, que preciso ali de cada moeda que vem no salário, vou receber parcelado, e esses caras recebem integralmente e em dia. Então tem isso. Mas a lei é claríssima. Não pode suspender pagamento de salário, não pode suspender a aposentadoria. Por que o Paulo Guedes, então, está dizendo isso? Um pouco é pressão, não é? É pressão. Ó, vocês aprovam isso aqui, esse troço vai parar. A máquina vai parar. É pressão sobre os parlamentares, para que aprovem, autorizem o parcelamento de pagamento de precatório. Agora, vamos colocar à parte a pressão do Guedes. E vamos sempre enfatizar que salário não pode ser suspenso. Mas o que de verdade está sendo dito nessa história? Que a situação fiscal é uma porcaria. É ruim. A dívida pública na casa dos trilhões de reais. E o déficit próximo do produto interno bruto. E a relação dívida-PIB estreita. Não é inviável. Você pega o Japão, a Itália, é muito maior a relação dívida-PIB. Pior do que a do Brasil, a relação dívida-PIB. Mas nós temos fragilidades sociais e econômicas que eles não têm. Aqui, o Estado tem atribuições, inclusive sociais, num país rico que jogou a maior parte da sua população na pobreza ou, grande parte, na miséria. Num país rico assim, nós temos esse quadro social terrível. E aí, os programas assistenciais são fundamentais. Os gastos públicos com serviços vitais, como a saúde, são essenciais.
50 milhões de crianças estudam em escolas públicas no Brasil. 50 milhões estudam em estabelecimentos públicos. Então, quando o investidor olha e se assusta, mas tudo bem, cara. Ele vai investir no Chile, ele vai investir no Vietnã, ele vai investir na Indonésia, ele vai investir na Turquia, ele vai investir na Polônia, ele vai sair por aí. Mas a sociedade brasileira não vai sair por aí. Ela terá de enfrentar isso. E ela olha para a situação fiscal, ela ouve ou lê o que está dizendo o Paulo Guedes e fala, mas peraí, para fazer um ajuste no programa social, que é o Bolsa Família, e não é nem mudar de nome, nem a marca fantasia, cada governo pode usar o que quiser, como eles usam, né? Cada governo não tem aí um slogan que eles tentam sempre associar à figura do governador, do prefeito, do presidente. E... aliás, isso começou com o nazifascismo, hein? Os caras gostam tanto desse troço aí, desses slogans, né? Mas então, o povo olha isso e fala, mas peraí, não é brincadeira. Porque para fazer um programa mais robusto, pagando mais para mais gente, o que é até lógico, diante da situação social brasileira, diante do que aconteceu nesta pandemia, para isso ele precisa dar calote imprecatório. Mas aí ele vai além. O que o Paulo Guedes está dizendo não é nem... não, ó, se não parcelar o precatório, o pagamento do precatório, nós não vamos poder reajustar o Bolsa Família. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, ó, não vai pagar salário. Vai pagar. Até porque se não pagar, o governo sai antes de fecharem as portas. Porque é um crime. É um crime perante a Constituição. Ele não pode, ele não tem o direito de suspender salário do funcionalismo. Mas esse risco é verdadeiro, não de suspender o salário, mas de não ter dinheiro, de ter de recorrer a títulos, a emissão de papel, para fazer o Estado funcionar, o governo funcionar, o governo da União funcionar. E não pensemos que a situação nos estados é lá muito diferente, com algumas exceções. Então, o que o Paulo Guedes está dizendo é exatamente isso. Que o dinheiro está acabando, que o tamanho da conta dos precatórios vai inviabilizar tudo, mas a pergunta é um blefe? É uma pressão? Sim, é pressão. Pressão sobre os congressistas. Mas, senhores candidatos à presidência da República, prestem atenção nos assuntos reais, nos problemas reais. A situação fiscal é deplorável. Deplorável. E, o que é pior, quem pode investir para que haja mais emprego, e mais renda, e salário mais alto, e mais consumo, e mais imposto, e menos dependência do Estado, quem pode fazer essa roda girar? Tá olhando para o Paulo Guedes e dizendo, xiii, não é o que esperávamos, né? Só que essa gente pode ir para outra freguesia. O povo brasileiro não pode. Ronald.